convidá-los a ficar de pé para juntos lermos um texto sagrado da palavra do Senhor. Está em Lucas, capítulo 6. Vamos estar lendo a partir do versículo 46. Lucas 6, a partir do 46. Se acharam, digo amém. Leiamos. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Pedimos que nos fale, Senhor, através deste texto sagrado da tua palavra. É o que nós pedimos por fé, e por fé te agradecemos no nome santo de Jesus. Antes de iniciarmos a ministração, quero agradecer a todos os irmãos que oraram e continuam orando, em prol da minha família, e que também nos deram apoio aqui no dia do velório, foram até o sepultamento alguns. Quero louvar a Deus pelas vossas vidas e rogar muitas bênçãos sobre cada um de vocês. Deus continue abençoando a todos. Bem, amados, esse texto sagrado, sobretudo, ele vai nos falar de obediência. Nós queremos, nesta oportunidade, dar um título a esta mensagem. Como eu já falei, envolve obediência, mas eu quero dar um tema a esta mensagem: vida edificada na palavra. É claro que aquele que é obediente, ele vai ter esta vida, edificada na palavra. E para introduzir esta ministração, este sermão, nós queremos fazer alguns questionamentos. Como, por exemplo, a quem estamos ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo? Amém? A quem estamos ouvindo? Quem estamos obedecendo? Em que direção estamos andando? Nesta passagem bíblica, o Senhor Jesus chama a atenção dos seus ouvintes, que não sejam somente ouvintes, mas ouvintes praticantes. Nesse sentido, precisamos fazer uma reflexão: que tipo de ouvinte estamos sendo? Como é que nós realmente estamos ouvindo? Esta palavra, ouvir, se a gente for buscar a origem,
ela tem também o sentido de obedecer. Tem também aquele ouvir que, de acordo com o termo grego, é aquele que ouve apenas de lado. É como se ele estivesse ouvindo, mas não estivesse escutando. Mas este ouvinte aqui, que Jesus ele faz este questionamento, ele está falando de um ouvinte no sentido de ser obediente. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Isto aqui de acordo com a Nova Versão Internacional. Então Jesus estava tentando impactar aqueles que estavam lhe ouvindo, para que não fossem só meros ouvintes, no sentido de não reter aquela palavra que ele estava falando. E nesse sentido, nós queremos discorrer esta palavra exatamente chamando a sua atenção, no sentido de ser ouvinte praticante, para que a sua vida seja edificada. Queridos, não são poucos, são muitos os que desde cedo vão à casa do Senhor, os que desde cedo assistem culto, crescem na casa do Senhor, mas basta um vendaval qualquer e ele se desvia, basta um direcionamento qualquer e ele se desvia. Ele esquece tudo o que ele ouviu. Alguns chegam a ser ateus, depois que passaram na casa do Senhor, passaram a juventude, passaram a adolescência, cresceram, entraram numa faculdade e se tornaram ateus. Esses, com certeza, não eram ouvinte praticante. Então, voltando ao texto sagrado, eu quero chamar a sua atenção primeiro para a advertência de Jesus, quando ele vai dizer: por que vocês me chamam? Por que que vocês chamam Senhor, Senhor? É o tipo daquele filho que aparentemente respeita os pais, né? Sim, senhor, sim, senhora, mas é só uma aparência. Então o Senhor está chamando a atenção, diz: por que que vocês me chamam Senhor, Senhor? E aí nós podemos observar o que Jesus vai dizer lá em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O Senhor não está interessado nesse ouvinte que não é praticante. O Senhor está interessado nesse ouvinte praticante, porque esse ouvinte praticante, certamente, ele é um fiel adorador. Esse ouvinte praticante, certamente, ele é um fiel servo do Senhor. Esse ouvinte praticante, certamente, ele vai influenciar aonde quer que ele vive, porque ele vai estar, de fato, praticando os ensinos de Jesus, de honestidade, da não mentira, da honestidade, enfim, ele vai estar praticando. Então, por isso o Senhor diz:
Por que que vocês chamam Senhor, Senhor, e não obedecem, não fazem o que eu mando? Um filho pode, no dia dos pais, ou no dia do aniversário do pai e da mãe, ele dá lindos presentes, fazer homenagens através de palavras. Mas se este filho, ele não obedece o pai ou a mãe, certamente o seu pai e a sua mãe não tem muito prazer, né, em vê-lo daquela forma. Certamente o pai, ele o ama porque é filho, mas certamente ele não gostaria que o filho fosse assim. Então o Senhor está chamando-nos atenção nesta noite também. Você só faz isso, só me tenta honrar com os teus lábios, mas me honrem com as vossas práticas. Não só me chamem Senhor, Senhor, né, mas tentem fazer o que eu vos mando, disse Jesus. Versículo 47, ele vai começar a definir aquele ouvinte praticante, a quem é semelhante aquele ouvinte praticante. Primeiro ele vai dizer: qualquer que venha a mim. Preste atenção nisso nesta noite. Deixa esta mensagem entrar na tua vida, no teu coração. Qualquer que venha a mim, ou seja, se você não é ouvinte praticante, você pode estar até dizendo que você é do Senhor, mas ainda não é. E aquele convite continua de pé: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você ainda não veio a Jesus, o Senhor ainda continua com este convite de pé: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para me ser ouvinte e praticante, eu tenho que estar certo, como Paulo estava: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele entregou a sua vida de fato a Jesus. Jesus vai dizer aqui: e ouve as minhas palavras. Como eu já falei para os irmãos, esse ouvir está inserido obedecer. E ouve as minhas palavras. A quem você está ouvindo? Algumas vezes as pessoas vêm se aconselhar, mas parece que elas só vêm se aconselhar por desencargo de consciência. Mas ela não ouve uma palavra do conselho que se dá. Não ouve nada. Era melhor até ela não ter vindo, né? Não ouve nada. Ela está sendo influenciada por alguém, ela está sendo influenciada por alguma coisa, mas não se deixa influenciar de fato pela palavra, ou por alguém que possa realmente lhe trazer uma palavra. Então, você tem que ouvir a palavra. Mas que palavra? A palavra do Senhor. O Senhor diz assim: e ouve as minhas palavras. Não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. E aí, se você quiser passear um pouquinho comigo na Bíblia, sua Bíblia deve estar aberta, né?
Vamos passear um pouquinho sobre essa questão desta palavra, de ouvir. Êxodo 33, versículo 11, vai nos dizer assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui, esse texto, ele nos traz muitas lições, muitas, mas nós não vamos entrar. Nós não vamos detalhar essas lições. Eu quero só chamar a atenção dos irmãos, que o Senhor falava com Moisés. Porque certamente Moisés estava pronto para ouvir. E Josué, por tabela, diz aqui que ele ficava no meio da tenda. Eu não vou sair desse lugar. Esse lugar é maravilhoso, Deus fala com o meu Senhor Moisés. Gaste tempo na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra. E para me ouvir a sua palavra, eu preciso abrir este livro sagrado, que para nós hoje representa a boca de Deus, e deixa Deus falar ao teu coração. E falava o Senhor com Moisés face a face. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 diz assim: e chamando Moisés a todo Israel, disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízo que vos falo aos ouvidos, e aprendá-lo-eis e guardá-lo-eis para o cumprir. Não é só ouvir. Ele diz: olha, vocês têm que ouvir e aprender, e guardar, e cumprir. Os irmãos estão entendendo a sequência? Amém? Aprender, guardar e cumprir. Tem gente que é bom de ensinar, mas não é bom de viver. Vocês conhecem alguém assim? Tem gente que é bom de ensinar, mas a vida dele não existe prática. E Moisés está dizendo: olha, você tem que aprender, guardar e cumprir. Vamos mais em um texto sagrado, Deuteronômio capítulo 6, versículo de 1 a 3, vai nos dizer: pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisse na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te tenho ordenado, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, na terra que emana leite e mel. Olha só que interessante, o Senhor diz assim: olha, tu tem que ouvir esses ensinos, guardar, para que isso se torne um mandamento, não só para você, mas para teu filho e o filho de teu filho. Queridos, uma casa alicerçada na palavra de Deus, ela tende a gerar bênção sobre a vida de toda uma geração. Pense nisso. Você vai fazer bem para si mesmo e para a sua geração, se você realmente se dedicar a ouvir a palavra e obedecer.
O povo de Israel deveria fazer destas palavras um textuário, e eles deveriam dizer todos os dias a seguinte expressão: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todos os dias eles deveriam repetir isso: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós precisamos todos os dias, nos dedicar à leitura da palavra do Senhor para ouvir e praticar. O Senhor Jesus vai dizer: e eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aqui nessa versão que eu li com os irmãos no início, fala: qualquer que vem a mim e ouve as palavras e as observa. A nova versão internacional diz: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. A quem é semelhante? Ele diz que é semelhante a uma casa que foi edificada sobre a rocha. E ele diz que para edificar esta casa, a pessoa cavou bem fundo e fez um alicerce, uma base. Sabem por quê? Que muitos não podem passar no curso superior, muitos não podem trabalhar e ganhar um salário bom, muitos não podem, algumas vezes, adquirir muitos bens e se desviam porque eles não têm base, eles não têm alicerce, eles nunca se aprofundaram na leitura da palavra, eles nunca tentaram viver o Evangelho na prática. Eles assistem culto, eles assistem a escola dominical, eles até leem a Bíblia, mas eles nunca tiveram uma experiência real com Deus. Eles nunca se dedicaram realmente a ter uma vida prática de acordo com a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo que se eu tiver esta base, pode vir chuva, correnteza, vai bater na casa, mas a casa não vai cair, porque ela está alicerçada, ela está fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não deixe sua casa ser construída em qualquer lugar, ou não construa a sua casa em qualquer lugar. Quando eu falo casa, eu estou falando da tua vida espiritual. Não deixe a tua vida espiritual ser pautada em pessoas que você nunca viu pessoalmente. Não deixe a sua vida ser pautada em conselho de pessoas que você não sabe quem é. Paute a sua vida na palavra de Deus. E assim a sua vida vai estar sendo como uma casa que foi alicerçada, construída sobre a rocha. Mas o Senhor fala aqui também nesse texto que aquele que ouve e não pratica, aquele que é ouvinte esquecido,
aquele que não é praticante, que não obedece. A Bíblia diz que ele é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Não fez alicerces. Sabe o que aconteceu? Veio a correnteza e levou a casa. E é interessante, se você ver bem no final do texto, não diz só que a casa caiu. Vocês estão me ouvindo? Amém? O texto não diz só que a casa caiu. O texto não para aí. O texto diz que a casa caiu e que foi grande a sua ruína. Foi um desastre. Eu me lembrei agora de um prédio que estava sendo construído lá no Maiobão. Só que o construtor, o dono, ele queria economizar dinheiro. E para economizar dinheiro, ele não seguiu as determinações do engenheiro com relação ao ferro, a ferragem. E ele comprou uns ferros bem abaixo da medida que o engenheiro especificou. Eu estava nesse dia na casa do pastor Cláudio Frois, que na época morava perto da igreja, ali na Sardei 1, no Maiobão. Eu acredito que de lá, do prédio para a casa do pastor, talvez sejam uns 300 metros em linha reta, talvez mais ou menos isso, 300. Acredito que talvez dê isso aí. O estrondo daquele prédio caindo foi uma coisa assim que a gente não sabia o que estava acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Um carro bateu em algum lugar, uma zoada tremenda. Todo mundo saiu à rua. E aí correu para lá. Pense numa cena triste. Pessoas nos escombros, gritando debaixo dos escombros. O prédio desabou. Por quê? Aquele prédio não estava construído corretamente. E o estrago foi grande para aquele dono, porque ele teve, eu não recordo se teve mortes, mas ele teve que pagar muitas coisas com relação a danos físicos, fora o prejuízo dele mesmo. Quando você não se converte de fato, quando você passeia na igreja, algumas vezes Deus para salvar a tua vida, permite que você tenha alguns dissabores na vida, para que você possa refletir e pela misericórdia de Deus ainda voltar. Mas algumas vezes o estrago é grande, e você poderia muito bem viver uma vida sem esse problema, se você de fato edificasse ou edificar a sua casa sobre a rocha. Queridos, que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça, que nós possamos pedir ao Senhor, se não temos, porque algumas vezes não temos, Senhor, me dê vontade, me dê desejo de ler a Tua palavra. E não venha dizer que não tem tempo. Não, todos nós temos tempo. Se você não tem tempo nenhum de ler a palavra, a tua vida está toda errada.
Porque você tem que ter tempo para Deus. Se você não tem tempo para Deus, sua vida está errada. Então, peça a Deus: Senhor, me dê vontade, desejo de ler a tua palavra, para que eu me torne não só ouvinte, mas ouvinte praticante. Você já parou para pensar? Porque algumas vezes, querido, os anos vão passando e a gente comete os mesmos erros, os mesmos pecados todo o tempo. Isso é falta de quê? De refletir. E a gente não se convence que está errado. Então a gente precisa refletir. Bem, eu tenho essa prática bem aqui, e essa prática aqui, ela não é bíblica. Essa prática aqui, ela vai de encontro à palavra de Deus. E eu preciso parar. Se esforce, peça a Deus, peça a misericórdia do Senhor, mas não deixe anos após anos, porque senão a tua vida está sendo construída sobre a areia. E pode ser que um dia você seja surpreendido por uma corrente de água, e aí vem tudo abaixo. E aí você pensava que tinha construído uma vida cristã, e na verdade não tinha. Então pense nisso, faça uma reflexão e peça para o Senhor para que a sua vida de fato seja de alguém, de um homem, de uma mulher que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a sua palavra. E se você fizer isso, você vai ter uma vida edificada através da palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que esta palavra, de fato, ela fique em nossas vidas e faça diferença no nosso viver.